Irmãos, ainda de pé, vamos orar, pedir, já estamos à direção de Deus, mas vamos pedir a capacitação do alto, para que o Espírito Santo venha, através da sua palavra, encher-nos, nos purificar, nos restaurar, e que o Espírito Santo me capacite, como servo na presença do Pai. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora nesse momento, Deus, que a Tua palavra, Senhor, que é verdadeira, a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que transforma, que ela venha nesse momento, ó Deus, trazer e fazer aquilo que apraz ao Senhor, ó Pai. Pai, me capacita como um filho, como um servo, Senhor. Que não seja eu a falar, mas seja Teu Santo Espírito através da minha boca, através da minha vida. E a Tua palavra, Senhor, ela venha de uma palavra direta do Teu trono, uma palavra rema, com a revelação do alto para os nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós Te louvamos e agradecemos, ó Pai, porque a cada dia a Tua palavra tem feito diferença em nossas vidas, Senhor. Por isso, nós carecemos dela mais uma vez. Nós precisamos, ó Deus, mais uma vez, que a Tua palavra venha e entre em nossos corações e faça morada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu sei que os irmãos já viram, eu vou dar um aviso, mas eu vi que os irmãos já perceberam que as crianças, elas estão ficando, antes elas já ficavam para o período do culto, e depois que era feito a coleta dos dízimos, ofertas, elas vão para a salinha. E isso já era feito antes. E agora voltamos, e depois a gente passou a levar as crianças antes do período, as irmãs chegavam, já deixava as crianças lá para a salinha, antes do início do culto, né, ou no início do culto. Por direção de Deus, as crianças vão ficar. É bom que elas participem do louvor, é bom que elas participem da oração, e é bom que elas participem do momento do dízimo, que elas aprendam a entregar, devolver o que é do Senhor. Amém? Então, as crianças voltam, para você que tem seus filhinhos, eles voltam a ficar na igreja, no templo, até o momento, na hora do dízimo, e depois do dízimo a gente ora por elas, e elas vão para a salinha. Amém? Glória a Deus. E depois lá me parece que agora tem uma irmã que vão estar orientando, parece que separaram salinhas, tem para o lado esquerdo e para o lado direito, a escadaria do lado direito e a escadaria do lado esquerdo. Mas lá fora, depois as irmãs do ministério vão instruir os irmãos com as crianças. Amém? Glória a Deus. Eu, orando ao Senhor e pedindo a direção de Deus para uma palavra para essa noite. Deus sempre nos dá uma palavra. Deus sempre tem uma palavra, todos os dias Deus tem algo novo através da sua palavra, amém? Mas quando nós subimos na tribuna, quando nós estamos aqui nesse púlpito, é com temor e tremor que nós nos colocamos na presença de Deus, porque nós temos que ser um canal usado da parte de Deus para a sua igreja. Então por isso nós temos que pedir a direção de Deus, temos que clamar pela misericórdia de Deus, porque nós não podemos e não devemos fazer nada. Nenhuma palavra pode sair daquela que me agrada ou que eu decidi. Não seja uma decisão minha. Eu orando a Deus e Deus me levou a Mateus capítulo 6, versículo 25. Não era uma palavra que eu estava no meu devocional. Não era uma palavra que eu estava lendo todos os dias, vamos assim dizer, não está dentro do meu devocional. Mas Deus me levou e falou muito, tremendamente comigo sobre confiar em Deus e depender de Deus. É confiando e dependendo de Deus. Porque confiar, a gente confia, amém? Nós estamos aqui porque confiamos em Deus. Mas se nós confiamos, nós temos que ter a total dependência de Deus. Para tudo nas nossas vidas. E antes da gente estar, pode abrir em Mateus capítulo 6. Mas dentro dessa palavra, eu comecei a meditar e Deus me trouxe a atualidade, o que estamos vivendo nesse momento. Por exemplo, vivemos num tempo em que a tecnologia, a internet, que seja, ou a mídia, aplicativo, seja o que for, dentro dessa evolução que vivemos hoje, nós temos um conforto, uma certa comodidade. Uma certa não, muita comodidade. Essa é a verdade, muita. Por exemplo, antigamente, para quem é dos mais antigos, quem é de um pouquinho, não tão velho, não somos velhos, somos dos mais, como é que vamos dizer assim, os mais experientes. Quando a gente tinha que enviar uma notícia ou receber uma notícia de alguém, de um parente ou de um amigo,
Dependendo da distância, demorava até 30 dias uma carta para chegar. Amém? E a gente esperava. A gente esperava por 30 dias, 15 dias, 20 dias, dependendo da distância do local, demorava para chegar aquela carta. Isso quando chegava, quando não se perdia no meio do caminho. E a gente tinha que esperar, porque não tinha outra forma. Aí depois veio, aí tinha o telegrama, tinha umas outras formas mais rápidas, de chegar. Enfim, foi evoluindo, mas era através de carta. Hoje, meu irmão, a internet, vamos dizer assim, a tecnologia, ela está tão avançada e ela deve ser usada para o bem, deve ser usada. Ela nos favorece para o trabalho, até mesmo para a igreja. A tecnologia ajuda muito, mas ao mesmo tempo que ela ajuda, Satanás, como não é bobo, ele é muito esperto, ele usa para acabar destruindo a igreja. Ele usa a tecnologia para destruir a igreja. Como que ele vai destruir? Pastor, ele já destruiu a igreja? Ele não destruiu, e desde que permanecemos na presença dele, a Bíblia fala, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mas ele vai tentar usar a tecnologia, sempre. Tudo que ele puder usar contra a igreja, ele vai usar. E quem é a igreja? Somos nós. Por exemplo, levava 30 dias, às vezes, para chegar uma carta, ou 15 dias, 20 dias. Meu irmão, hoje, nós estamos tão mal acostumados, que uma mensagem do WhatsApp, que ela demora segundos para chegar, não demora? É segundos, é instantâneo. Por exemplo, eu estou conversando com meus filhos, que estão lá em Borba, não demora praticamente nada. Às vezes, outra mensagem de voz que demora um pouquinho para carregar. E às vezes nós irritamos com aquele pouquinho. Acabamos nos aborrecendo com a internet não presta, a internet não é boa. Por quê? Porque ela atrasou segundos para chegar, ou minutos que seja. Então nós não estamos vivendo num tempo sem paciência. Nós estamos vivendo num tempo de intolerância. Se quisermos um almoço, ligamos, ou até mesmo por uma mensagem, temos na porta de casa. É ou não é verdade? Se quisermos comprar um gás, vem na porta de casa. Temos que pagar uma conta de energia, uma conta de água, dentro de casa. Então está tudo muito confortável e bom. Não estou dizendo que isso é ruim, é bom. Mas nós vamos ficando, vamos a um termo bem comum que a gente pode entender, vamos ficando relaxados, acomodados. E aí há um processo que, se nós não percebemos, esse processo de comodismo, esse processo de impaciência, esse processo de ansiosidade, nós trazemos para a presença de Deus. Nós acabamos trazendo para a presença de Deus, para a casa do Pai, para dentro da família. Chega dentro de casa, eu não estou dizendo que isso acontece, espero que não aconteça com você, em nome de Jesus que isso não aconteça. Chega dentro de casa, se o almoço não está pronto na hora que ele chegou, já é motivo. Mas não está pronto o almoço ainda, eu acabei de chegar. Porque tem que ser agora, eu cheguei. Não quer saber se aconteceu, se o gás acabou, não, eu cheguei, não está pronto por quê? Não é que a pessoa é má, não estou dizendo que a pessoa é rebelde. Ele está acostumado a ter, nós estamos acostumados a ter as coisas imediatas. As coisas acontecem assim hoje para nós. Elas têm que acontecer. Por quê? Porque nós vivemos num tempo em que a internet, ou até mesmo a tecnologia, ela traz assim para nós. Um Uber, hoje nós temos o Uber. Eu quero sair de casa, eu entro no aplicativo, daqui a pouco tem alguém na porta me pegando. A que hora você vai chegar? Que hora você chega aqui? Daqui 15 minutos eu estou aí te pegando. Aí demora 20 minutos. Pô, meu amigo, faz quanto tempo que eu estou esperando? Não está de acordo com aquilo que você combinou? Eu nunca peguei Uber, estou falando assim porque eu já vi, não usei ainda Uber. Falta tolerância. O mundo está ansioso, o mundo está sem paciência. Briga no trânsito, por quê? Porque foi ultrapassado. Se ultrapassa um veículo, ele te xinga, ele te ofende, por quê? Mas o que aconteceu? Porque você ultrapassou ele, você entrou na frente dele. Ou porventura aconteceu uma falha no trânsito de você encostar para um lado ou distraiu, isso é motivo até para a morte. Pessoas estão morrendo por impaciência,
por intolerância. Intolerância racial, intolerância financeira, desqualifica aquele que tem mais, aquele que tem menos, o que é branco, o que é negro. Intolerância. E Jesus nos advertiu muito sobre isso. A palavra de Deus nos adverte muito sobre isso. E aí acabamos esquecendo e não vivendo o tempo de Deus. A palavra de Deus, você não precisa abrir, mas fala em Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para todas as coisas na terra, todas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar, enfim, tempo para todas as coisas, determinado por Deus. E aí a gente vem nesse embalo, a gente vem nessa caminhada da ansiosidade, tudo de imediato. E quando oramos a Deus, aí nós entramos direto com Deus aí. Aí nós vamos conversar com Deus. Deus, a minha situação, o meu problema, a minha vida, enfim, Senhor, está assim. Olha por mim, Deus, olha por mim. Está certo. Certíssimo isso. O que está errado é no dia seguinte você falar, Deus, o Senhor não me ouve? Deus, o Senhor não está me ouvindo? Deus, onde o Senhor está? Que o Senhor não está me ouvindo? Eu creio que se você tiver sensibilidade do Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar, filho, ainda não é o tempo. Filho, espera. Aguarda, porque o melhor está por vir. Dá mais uma caminhada, filho, caminha mais um pouco, filha, o filho caminha mais um pouco. Hoje eu escutei uma frase que eu achei muito interessante, de um mecânico, se não me falha a memória, acho que ele é mecânico de avião. Ele citou uma frase da seguinte maneira, ele falou assim, olha, o avião, ele só decola no final da pista. O avião não decola no começo da pista, ele tem uma caminhada até que ele pegue velocidade, e ele só decola quando a pista está quase acabando. E nós temos uma caminhada com Cristo. O tempo de Deus tem que ser essencial, ele tem que ser primordial em nossas vidas. O kairós de Deus tem que ser primordial. Se você coloca, ou eu coloco a minha petição, o meu pedido diante de Deus hoje, Deus não tem obrigação de responder hoje para mim, ou amanhã, aonde eu determinar. Deus, Ele vai fazer aquilo que lhe apraza, aquilo que agrada a Ele. E Jesus Cristo já vem instruindo os seus discípulos, vem nos instruindo a respeito disso. Acautelai-vos, tenham calma, prestem atenção, estejam atentos, porque o mundo, como diz o apóstolo, o mundo vai de mal a pior. Os dias são maus. Mas nós que servimos a Deus, nós que temos essa palavra, como foi dito no começo, que é a base da nossa fé, é aquilo que cremos, é aquilo que vivemos, então nós temos que viver essa palavra. Nós temos que viver essa palavra. Você abriu Mateus capítulo 6? Vamos ler. Mateus capítulo 6, versículo 25. Enquanto você abre eu não sei se todos, eu ia falar isso no começo, acabei. Não sei se todos estão tendo notícia de Borba. Muitos estão tendo notícia de Borba. Eu estou tendo contato com meus filhos que estão lá. Tem sido uma bênção, eles chegaram bem, a viagem foi uma bênção. E já estão fazendo trabalho com as crianças, está tendo culto. E hoje mesmo o pastor André falou para mim, pai, o Criança Vida Viva está vivo, já começou. Já começou. Eles não estão lá fazendo uma brincadeira com as crianças. Deus já deu o início do projeto. O projeto começou. E tem sido uma bênção. Vidas têm se achegado, crianças têm se achegado. As próprias crianças têm falado, olha, amanhã vai ter novamente? Então vou chamar mais meus amigos. Vou chamar mais crianças. Então, Deus está operando, tem sido uma bênção. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andei cuidadosos ou ansiosos, em alguma tradição, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestimentas? Do que o mantimento e o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?
E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Jesus Cristo estava aqui logo um pouco antes. Jesus Cristo estava passando o sermão, a continuação do sermão da montanha. E um pouquinho antes, no versículo 19, ele fala assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não roubam. Jesus Cristo falou assim: olha, não andeis ansiosos, não ajunte tesouro na terra, não vos preocupeis que no dia de amanhã. E eu estive procurando, dando uma olhada no dicionário, no Aurélio, da língua portuguesa, o dicionário da língua portuguesa, e eu achei interessantíssimo o sinônimo, o que significa, o sinônimo de ansiosidade: desconforto físico e psíquico. Desconforto físico e psíquico. Excesso de agonia, aflição, ausência de tranquilidade, sofrimento, preocupação por uma incerteza. E agora vem um que eu achei demais: estar indefeso. Estar ansioso é tudo isso, mas o que me chamou a atenção é estar indefeso. Preste atenção. Jesus Cristo falou: olha, não andeis cuidadosos, ansiosos quanto à vossa vida. Não se preocupe, não fique ansioso, não fique desprotegido, não fique indefeso pelo dia de amanhã, ou pelo dia de hoje até, pela tua vida. Eu vejo que aqui Deus ele nos fala de três coisas: fé, provisão e dependência. Nós precisamos de fé, nós precisamos para poder alcançar provisão e ser dependente de Deus. Ele fala assim: olha, não vê, os pássaros, eles não plantam, os pássaros, eles não colhem, os pássaros, eles não têm um celeiro onde eles acumulam comida, como nós fazemos. Eles levantam de manhã e simplesmente dependem de Deus. O alimento do dia a dia de um pássaro, de um animal, depende de Deus, porque ele vive pela natureza, ele vive da natureza, do que Deus criou. Então ele fala assim: olha, se eu alimento os pássaros, quanto mais vocês. Sabe por quê? Porque ele fala: olha, vocês são filhos, vocês são meus filhos, o que eu não faria por vocês, o que eu não faço por vocês? Se os pássaros, ele fala assim: olha, o lírio do campo, eu acho que a maioria de nós conhecemos o que é um lírio, né? Especialmente as irmãs, né? O lírio, ele tem toda aquela beleza, aquela formosura. Ele falou: mas passa. Mas ele tem aquela formosura porque Deus veste ele, Deus dá aquela beleza para ele. Mas ele passa rápido. Fala: se eu faço tudo pelo lírio, pelos pássaros, quanto mais por vocês. Jesus está dizendo: olha, não ande preocupado, não ande dependendo daquilo que você acha que é certo. A provisão de Deus não é ter o que nós queremos. A provisão de Deus não é ter o que eu quero, o que eu preciso. É sim aquilo que eu necessito para hoje. Essa é a provisão de Deus. A provisão de Deus para a tua vida, referente à palavra dEle, ao ensinamento e à presença de Deus, a presença do Espírito Santo, Ele está provendo hoje para você. Você está na casa do Pai. Agora, o dia de amanhã, Ele fala: olha, a cada dia basta o seu mal.
Ele poderia estar diferente aqui, né? Poderia dizer assim, a cada dia basta a bênção, cada dia basta a provisão, a cada dia basta o seu mal, porque a Bíblia diz que os dias são maus. Eu creio que aqueles que trabalham com honestidade, vou colocar dessa forma, aqueles que trabalham com honestidade, principalmente diante de Deus, a honestidade e sinceridade diante de Deus, todos os dias nós temos que correr, nós temos que lutar pelaquilo que precisamos. Todos os dias nós temos, como tem algumas frases que diz assim, né, algum ditado que fala, todo dia tem que se matar um urso, matar um leão. Amém, mas é para o dia de hoje, meu irmão. Quando o povo saiu lá do Egito, que Deus enviou o maná, o que Deus falou para eles? Peguem a porção de hoje, agora. Não guardem. E sabemos que alguns deles guardaram, aquilo apodreceu, aquilo não serviu para nada. Por quê? Porque estavam contrariando a vontade de Deus. Então, Jesus Cristo fala assim para os seus discípulos, não andem ansiosos, não fiquem indefesos. Vocês, muitas vezes, a ansiosidade, meu irmão, ela se torna uma doença. Estar ansioso, a pessoa acaba ficando doente. Eu lembro que um período da minha vida, eu não sei se posso afirmar que seja ansiosidade, mas muita preocupação, muita coisa na cabeça com preocupação. Eu acho que isso tem uns 10, 15 anos atrás. Meu irmão, eu entrei em depressão profunda. Eu não conseguia sair de dentro da minha casa. Eu não conseguia tirar o pé para a rua. Para comprar alguma coisa no mercado, eu tinha que mandar meus filhos, porque eu não tinha coragem de sair na rua. O inimigo tomou conta da minha mente, dos sentidos, de tudo, de uma forma que eu tinha medo de mandar os meus filhos no mercado. Cada vez que eu falava, vão até o mercado, que era 3, 4 quadras perto de casa, para mim, eles iam morrer. O diabo falava, eles vão morrer na rua, um carro vai passar por cima, alguém vai dar um tiro, alguém vai ter assalto. O diabo vinha e minava a minha mente. Por quê? Ele me pegou fraco, desprotegido, ansioso. E a ansiosidade, meu irmão, não é simplesmente você querer, ter a sede de querer alguma coisa, não. A ansiosidade, ela vai muito além. A ansiosidade vai muito além de você desejar algo ou querer algo. A ansiosidade, ela se torna maligna, porque ela vem de encontro à palavra de Deus, ela vem contra a palavra de Deus. E Deus fala assim, olha, não ande ansioso, espere em mim, confie em mim, tenha fé, a provisão vem, a dependência de Deus vai trazer a provisão. Deus fala assim, ó, tudo que vocês pedirem, Jesus fala, tudo que vocês pedirem em meu nome, vocês vão ter. Jesus Cristo não falou, se vocês pedirem, a metade do que vocês colocaram na minha presença, aquele cesto cheio de pedidos, vamos assim dizer, eu vou suprir a metade. Não, tudo o que vocês pedirem, vocês vão ter, mas no kairós de Deus, no tempo de Deus. Deus, Ele é Pai. Deus, Ele é teu Pai, Ele te ama muito, Ele me ama muito, Ele ama a sua igreja. Então eu costumo fazer esse paralelo, que eu creio que já várias vezes eu fiz, e para mim isso foi muito bom, o dia que o Espírito Santo colocou no meu coração, essa forma de pensar, esse meio de ver. Você, para quem é pai, você daria algo ao teu filho, sabendo que você iria perdê-lo? Eu creio que não. A Bíblia fala, qual o pai que dará o filho pedir um peixe, ele vai dar uma serpente? Então, se nós somos bons com os nossos filhos, muito mais Deus. Se eu ainda não recebi aquilo que eu desejo, que está no meu coração, é porque talvez não esteja no tempo dele, ou talvez até ele não vou receber. E está tudo certo. Se eu não receber tudo aquilo que eu tenho como sonho, com planos, amém. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é bom para mim. Então, não adianta andar ansioso, não adianta andar em desespero. Uma coisa que eu tenho lutado, eu tenho aprendido, meu irmão, tenho lutado para isso. O dia de amanhã, as coisas que vão acontecer amanhã, eu posso fazer planos. A Bíblia diz, o homem faz os planos, quem dá o final? É Deus. Eu posso fazer os planos para o dia de amanhã, mas eu não tenho como contar com o dia de amanhã. Então, para que eu vou ficar ansioso? Para que eu vou entrar em desespero por algo que vai acontecer amanhã ou nem vai acontecer amanhã? Eu não sei se aconteceu só comigo, não aconteceu com vocês. Quantas vezes eu entrar em desespero por uma situação, desespero sim, de ficar preocupado e não chegar a não dormir, de tanto pensar numa situação do outro dia.
E quando amanhece, nada daquilo que eu pensei, nada daquilo que eu sofri a noite inteira aconteceu. Eu perdi, foi o meu tempo de ficar acordado, às vezes perder o sono. Ansiosidade. A ansiosidade, ela não vem só pelas petições, ela vem por soluções de problemas. Algo que a gente não pode solucionar, depende de Deus, mas queremos solucionar. Queremos dar solução para aquilo. Muitas coisas dependem de Deus. Lógico que nós temos a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus, com certeza, fará dele. No versículo 31 fala assim: não andeis inquietos, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Se nós andarmos ansiosos, buscando as coisas dessa terra, não que não devemos conquistar, mas preocupados, ansiosos por coisas terrenas, por coisas deste mundo, a Bíblia fala assim, olha, porque todas essas coisas os gentios também procuram. O que significa isso? Aquele que não conhece a Deus, ele tem o cotidiano dele, a vida dele é essa. Não no sentido de julgamento, mas ele não conhece a Deus, ele não sabe, ele não entende os caminhos de Deus, então ele busca o seu dia, ele levanta para trabalhar, para ganhar dinheiro, para viver por roupa, por comida, por carro, enfim, pelas coisas materiais. Então a Bíblia fala, os gentios, eles correm atrás disso, eles buscam essas mesmas coisas. E se nós andamos, e qual a diferença que nós temos? Qual a diferença que nós estamos fazendo dos gentios, daqueles que não conhecem a Deus? Se o gentio, aquele que não conhece a Deus, aqui quando fala gentio, aquele que não conhece a Deus, não conheceu a Jesus ainda. Se aqueles que não conhecem a Deus nos vê desesperado, eles vão falar, não tem diferença nenhuma. O povo, vamos assim dizer, o rótulo de crente, os crentes não são diferentes em nada. Porque eles entram em desespero quando estão também por uma situação. Não que nós não devemos, irmão, nos preocupar. Eu sei, há situações das nossas vidas que realmente acabamos entrando em desespero, tipo uma doença, alguém que esteja enfermo. Mesmo assim, não é justificável diante de Deus. Por quê? Porque Ele fala, coloque na minha presença, traga as suas petições. Jesus Cristo falou assim, traga sobre meus ombros todos os seus problemas e peçam, porque eu farei. Se vivemos essa palavra, se realmente essa palavra é a nossa base de fé, aquilo que cremos, Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé, então aqui Ele está nos ensinando, não ande ansioso. Não deixe o seu coração se apegar às coisas dessa terra. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje é o dia que o Senhor preparou. A Bíblia diz, hoje é o dia que o Senhor preparou para mim e para você. É hoje. É agora, é esse momento que nós temos que viver com Deus. E o que precisamos, Deus já está preparando para nos conceder, se for da vontade dEle. Mas Ele fala assim, olha, não anda ansioso. Quando eu vi aqui no dicionário que fala estar indefeso, realmente, irmãos, realmente, quando eu passei por aquele momento que eu falei de tribulação, de desespero, eu fiquei totalmente indefeso, e eu já era convertido, eu já conhecia Jesus, eu já tinha vivido momentos com Jesus, tremendos com Jesus, mesmo sendo novo convertido, porque geralmente a gente vive os momentos com Jesus, aqueles grandes momentos, é no começo da conversão mesmo, amém? Depois a gente acaba se acomodando, porque é como foi falado agora da ansiosidade, a gente acaba caminhando, a gente quando se converte está a passos largos, alegre, como diz, pregando para poste, falando para todo mundo, a vontade é sair e virar um missionário. Até pastor a gente quer ficar, até pastor a gente quer virar, quer ser. Aí você vai caminhando, você vai andando, você vai se acostumando, vai sendo minado pelas situações, pelo curso desse mundo, e parece que as coisas já estão confortáveis. Aqui está bom, até aqui está bom. Então, o inimigo, ele sabe o teu ponto fraco, ele sabe o meu ponto fraco. E ele sabe que no curso desse mundo, na forma, do jeito que o mundo anda, ele sabe que para nós entrarmos na ansiosidade é muito fácil. É muito fácil. Por quê? Porque nós estamos acostumados a viver esse ritmo que nos foi dito da tecnologia. A tecnologia, meu irmão, ela veio para favorecer. Ela veio para ajudar. Hoje eu consigo falar com o pastor Mateus, que é o pastor da África, num instante. Ele me manda notícias muito rápido. Eu cumprimento ele de manhã muito rápido. Isso é bom.
Mas, a partir do momento que eu gere uma dependência da tecnologia, eu deixo de ser dependente de Jesus, eu deixo de ser dependente do Senhor. Eu já ouvi falar, lógico que, não vou dizer que seja da igreja, mas eu já ouvi falar, eu não consigo mais viver sem um celular. Eu não sei o que vai ser da minha vida sem um celular. Meu irmão, talvez a sua vida sem o celular e a minha vida sem o celular, nós vamos voltar a ter mais comunhão com Deus e acreditar mais na palavra dEle. Vocês estão entendendo? Eu não estou dizendo que o celular é uma maldição ou que ele não sirva. Ele é importante, desde que a gente saiba controlar os nossos impulsos, controlar as nossas atitudes na televisão, não é só no celular, na televisão, em tudo aquilo que for tecnologia, nós temos que usar, mas nós temos que ter a sabedoria. Vocês já perceberam que, eu já vi muito disso, até mesmo na minha casa, quando você pede um lanche, e por algum motivo, dia de chuva, atrasa, a gente fala assim, mas que hora que vai chegar isso? Faz tanto tempo, já está com 1 hora que nós pedimos. É ou não é assim? Ou é só lá em casa que aconteceu isso? Já está 1 hora que não chega. Aí a gente não pensa que o motoqueiro ou o motoboy pode ter caído, pode ter se machucado, que dia de chuva ele vai atrasar, porque ele pode ter, a moto dele pode ter parado numa água, enfim, tantas coisas podem acontecer, mas isso não vem à nossa memória. Por quê? Porque nós estamos no imediatismo. É agora, está demorado. Eu quero agora. E outra, muito mais, né? Eu estou pagando. Estou pagando, eu quero. Eu fico imaginando, se Jesus, quando Ele me viu, quando Ele olhou para mim, Ele viu ali o Luiz rebelde, o Luiz revoltado com a vida, o Luiz que se embriagava, o Luiz que tinha palavras torpes na boca, o Luiz que amaldiçoava. Se Ele olhasse para isso, eu não estaria aqui hoje. Se Ele fosse olhar para o meu jeito de ser, da forma que eu era, como nós acabamos de cantar, Ele me amou sem cobrar nada, sem pedir nada, Ele simplesmente me amou. Ele não me cobrou nada, Ele não me pediu nada, Ele não simplesmente falou, ande na minha presença e ser perfeito, busque a perfeição, cumpra a minha palavra na tua vida. Foi o que Ele pediu. Ele não falou, olha, eu não posso te amar porque você é assim ou porque você é assado. Não, eu te amo do jeito, vinde a mim como estás. Vinde a mim como estás. E nós, às vezes, queremos colocar regras. Queremos colocar regras para Deus. Eu lembro uma ministração de um pastor, que eu escutei pela internet, e ele falou dessa forma, que muitos crentes estão querendo colocar o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, como se estivesse dentro de uma caixinha. E assim, hoje eu preciso fazer um pedido, hoje eu preciso dele. Então eu vou abrir, falar, Deus, eu preciso disso, disso e disso. Aí vê quando o Senhor pode me ajudar. Já falei com ele, já. Amanhã eu não preciso, então deixa ele ali. Hoje eu não preciso falar com ele, hoje eu não estou precisando. Eu estou falando isso de uma forma que o pastor colocou, eu não estou dizendo que isso acontece nas nossas vidas, mas se você for parar para pensar, esse sentido é figurativo, esse sentido, muitas vezes nós nos colocamos da forma, Deus, por que eu não mereço? Deus, por que não acontece? Deus, por que acontece com fulano? Por que não acontece comigo? Nós estamos dando ordem ao Criador, a criatura querendo ser senhor do Criador. E ele fala assim, não andeis ansiosos, porque a partir do momento que vocês se deixarem a ansiosidade entrar na vida de vocês vão ficar indefesos, vocês vão estar lutando por algo que não vai acontecer. Vocês vão estar lutando, igreja, por algo que não foi determinado por mim e não vai acontecer. Ou nós buscamos e acabamos quebrando a cara, usando esse sentido, acabamos quebrando a cara. Quantas vezes eu tomei posição minha, não orar a Deus, depois de convertido, não orar a Deus, vou fazer determinado negócio, ou vou comprar um carro. Eu não orei a Deus, eu nem sabia se aquilo era a vontade de Deus ou não. E tipo assim, eu tenho dinheiro, eu posso comprar. Mas é a vontade de Deus? É isso que o Senhor quer para mim? Será que através disso eu não vou ficar ansioso, eu não vou deixar de amar o meu Deus, eu não vou me afastar de Deus? Não, eu tenho dinheiro e eu compro. E eu já fiz isso. E me dei muito mal por várias vezes, em comprar um carro quebrado, um carro que estava
fui enganado, ou comprar determinada coisa que não prestava. Por quê? Porque eu tomei a minha posição, aquilo que eu achava que era correto. Eu não busquei a presença de Deus, eu não perguntei para Deus se era uma provisão dEle, se era algo que Ele estava concordando comigo que eu fizesse aquilo. Por quê? Porque se Ele é o meu Senhor, eu tenho que consultá-lo. Jesus, em sua caminhada aqui, Ele sempre, todas as vezes, Ele consultava o Pai. Todas as vezes Ele clamava ao Pai, Ele orava ao Pai, Ele pedia a direção do Pai. Nós temos que aprender, meu irmão. Nós, Igreja de Cristo, nós somos dependentes de Deus e temos que buscar a Deus em todas as situações. Todas. Não podemos buscar a Deus somente na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora da, vamos dizer assim, da escassez. Não. Senhor, é para mim fazer isso? Seja qual for, seja aquilo que for. Senhor, é para mim viajar? Senhor, é para mim fazer isso, é para mim fazer aquilo? Senhor, o que eu devo fazer? Só que eu costumo dizer o seguinte: falar com Deus, eu faço uma comparação de você pegar um telefone. Você imagina, eu ligo para o Gibson, aqui para o Gibson, e eu falo assim: Gibson, bom dia, tudo bem, Gibson, eu preciso de um favor seu, dá para você fazer isso e isso para mim? Tchau. Se o Gibson do outro lado, meu irmão vai falar assim: eu nem respondi, ele nem sabe se eu vou poder fazer ou não, não sabe se é para acontecer isso, se vai acontecer ou não. E às vezes nós fazemos isso com Deus. O que eu estou querendo dizer? Ora, espera a resposta de Deus. Espera, não tira vamos assim dizer, o contato de Deus aqui. Espera ver o que Deus tem para você. Porque senão, Deus vai falar assim: olha, você vai entrar nos cuidados desse mundo, na ansiosidade desse mundo, e isso vai te fazer mal, porque você vai estar indefeso, e o inimigo só está esperando isso. O inimigo espera que você esteja indefeso mesmo. O inimigo espera que você não tenha força, o inimigo espera que você fraqueje. O inimigo espera que você caia. Não andeis ansiosos. Uma passagem que eu fico assim, que eu acho maravilhosa e linda, que se tratando de fé, de provisão. Elias, quando ele estava ali confrontando Jezabel, confrontando Acabe, o rei Acabe, ele foi se esconder numa caverna. Deus falou: vai para uma caverna, aguarda o tempo numa caverna. E a Bíblia diz que ele foi, nós sabemos que ele foi por fé. Ele acreditava em Deus, ele cria em Deus. Ele vai para um deserto, para um lugar longe, distante, morar numa caverna. E Deus fala que mandava o corvo os corvos levar pão e carne para ele. Eu vejo aqui um exemplo muito profundo da vida de Elias, de fé e de provisão de Deus. Ele acreditou, ele creu. Então eu vou para a caverna, eu sei que Deus vai suprir. E Deus fez um sobrenatural com Elias. Mandou um corvo, o corvo come carne. Você imagina um corvo que come carne, pegar carne e levar para Elias, e levar pão para ele, sustentar Elias, um pássaro. É milagre de Deus. E isso acontece por fé. E na sequência sabemos que quando Deus fala: sai da caverna, vai para um lugar chamado Serepta, lá você vai encontrar uma viúva, ela vai te sustentar. Mais um milagre de Deus. Mais uma ação de fé da parte de Elias. Por quê? Porque quando ele chega, essa viúva está ali, ele dá de encontro com a viúva na entrada da cidade, ele fala: olha, vá e traga um bocado de água para mim e faça um bolo. Ela fala assim: olha, eu tenho um bocado de farinha, um bocado de azeite, e estou catando 2 cavacos, 2 pedacinhos de madeira, e vou cozinhar e vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, para que a gente coma e morra. Olha a fé que Elias precisava ter, olha a fé que ele precisou ter. Ele poderia falar assim: olha, não, espera aí, Deus, tem alguma coisa errada aqui. O Senhor disse que essa mulher, que é da entrada da cidade, essa viúva, ia me sustentar, mas ela está dizendo que vai morrer de fome. Faça como te foi mandado. Faça primeiro um para mim, ele falou, como Deus ordenou. Essa é a palavra de Deus. Faça primeiro para mim, dessa farinha que você tem, faça um pequeno para mim e um para você e teu filho. Faça o que foi te ordenado, o que Deus ordenou. E a gente sabe que essa mulher fez conforme foi ordenado. E transbordou-se a farinha e o azeite na casa dessa mulher. Por muitos dias eles tiveram fartura. Fé.
Essa passagem de Mateus, o Senhor Jesus, Ele quer colocar no teu coração fé, provisão através da fé e dependência de Deus. Para que a igreja de Cristo, ela não entre na ansiosidade, ela precisa crer, fé, se tornar dependente de Deus, para que Deus traga a provisão necessária. E não aquilo que eu quero, mas é aquilo que eu preciso para o dia de hoje. É aquilo que eu preciso. Deus, Ele nunca, em nenhuma passagem da Bíblia, você vai achar Deus julgando, condenando ou dizendo, vocês vão passar necessidade pela falta de fé. Não, Deus fala, busque, creia. Ele pede para que você saia do estágio de falta de fé e creia nele, porque Ele falou, vocês vão pedir em meu nome, Jesus falou, e todas as coisas vos serão acrescentadas, tudo vocês vão ter, peçam e terão. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Abre comigo em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, quando nós passamos a viver na dependência de Deus que eu falo em tudo, quando nós começamos a depender realmente de Deus para tudo, esperar, confiar, ter fé, nós passamos a viver o melhor de Deus em nossas vidas. É o melhor de Deus, sabe por quê? Porque o dia que você, nós, estivermos na dependência de Deus, um arrozinho com ovo, que eu sei que é bom, eu não acho ruim, eu gosto, você vai agradecer pelo arroz com ovo, você vai agradecer pelo pão amanhecido, você vai agradecer pela feijoada, você vai agradecer pela lasanha, pelo churrasco, você vai agradecer. Viver na dependência de Deus não é aquilo que nós queremos, é aquilo que Deus provê, e o que Deus provê é santo, é bom, é agradável. Eu vejo histórias de missionários, irmão, que viveram no luxo, tiveram que estudar nas melhores escolas, tiveram os melhores estudos, mas quando caíram no campo missionário, tiveram que comer pão amanhecido de 3, 4 dias, duro. E naquele momento que eles estão com aquele pão duro, eles têm que quebrar aquele pão, não é cortar não, mas quebrar aquele pão, moer aquele pão e comer com lágrimas. E Deus fala assim, filho, agora que é eu e você, agora é eu e você tem que agradecer, porque essa é a provisão do teu dia. É isso que foi provido para você hoje. Seja grato, meu irmão, seja grato pelo aquilo que Deus tem te dado. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentidos em Cristo Jesus. Veja bem, não andeis inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Não é andar ansioso pela conta que tem que ser paga, que vai ser paga em nome de Jesus. Não é pela falta de emprego, não. Não andeis inquietos por coisa alguma. A igreja de Cristo, os filhos de Deus, eles não têm que andar inquietos, ansiosos por coisa alguma. Porque a partir do momento que eu ando ansioso, a partir do momento que eu me coloco ansioso na presença de Deus, é porque eu não confio nele. Eu estou indo de encontro à palavra de Deus, porque Jesus falou, não andem ansiosos. É uma ordem que ele deu aos seus discípulos. Saiam, corram da ansiosidade. Não andeis inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, os seus pedidos, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Como eu disse para os irmãos, eu mesmo novo convertido, eu vivi muitas experiências com Deus, vivo até hoje, Deus é maravilhoso, tem me feito provar, não só do melhor dessa terra, como se diz, mas em meias lutas, Ele tem se manifestado como um Deus provedor, um Deus de carinho, um Deus de amor. E uma das vezes que eu me lembro assim, muito forte na minha mente, quando eu disse que eu entrei em depressão, e eu fiquei 3 meses sem um trabalho.
Nesse período que eu fiquei sem trabalho, nesse período que eu estava em depressão, eu tinha uma reserva de dinheiro guardado, eu sempre tive uma reserva em caso de emergência, porque eu tinha criança pequena, meus filhos eram pequenos, então eu tinha uma reservinha. E aquela reserva foi se consumindo, primeiro mês, segundo mês e terceiro mês. E eu tinha no terceiro mês uma conta de R$340, eu lembro na época, ou cruzados, não lembro, acho que era reais mesmo, para pagar. Então aquilo começou a me tirar a minha paz. Eu já estava em estado de desespero, eu já estava vivendo ali um período de pânico. E aquela dívida começou a querer me consumir. Vai vencer, falta 2 dias, falta 3 dias, falta 2 dias, falta 1 dia, é amanhã. É amanhã. E o diabo batendo na minha mente, você não vai conseguir pagar. Você não vai honrar o nome do teu Deus, porque você vai ficar devendo e não tem dinheiro para pagar. Eu levantei de manhã no dia da dívida. Eu levantei de manhã, fui até a pastora Rosa estava na janela da cozinha assim, lavando louça, eu passei por ela e fui até o muro de casa. E aí eu comecei a falar com o Pai. Falei, Deus, eu não sei o que fazer. Eu não tenho esse dinheiro, Deus, eu não quero desonrar o teu nome. Eu sei que talvez eu não seja nem merecedor, talvez eu tenha que passar por isso, mas eu não queria desonrar o seu nome, Senhor. Eu orei, e Deus naquele momento falou os Salmos 122. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, não se abalam. Eu falei, verdade, Deus, eu tenho me abalado pelo período que eu estou passando, qualquer coisa me abala. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, não se abalam, não ficam inquietos, não ficam ansiosos. Eu agradeci a Deus naquele momento, saí, passei pela minha esposa, pela pastora, ela falou assim, o que está acontecendo? Ela me viu chorando, ela sabia que eu estava em período doente, eu falei, está tudo bem. Eu estava falando com meu pai, ela falou, então está certo, você estava falando com o pai, está certo. Eu sentei na minha sala, e na época a gente tinha, hoje você tem pouco no telefone fixo, eu tinha um telefone fixo, estava numa mesinha ao lado do sofá, eu sentei. Quando eu acabei de sentar, meu irmão, o telefone toca. E eu atendi. E era o meu cunhado, não sei se ele está aqui hoje, está lá o Ronaldo. Eu não sei se ele vai lembrar, mas ele falou assim para mim, ele me chama de Lu. Ele falou, Lu, eu fiz um negócio, alguma coisa, tinha um dinheiro, ele falou assim, eu não vou usar agora, você não quer usar? Eu falei, quanto é? 340. Eu falei, eu quero. Eu quero. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, não pode se abalar, meu irmão. Coloque as suas petições, coloque os seus pedidos diante de Deus, seja em tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, agradeça, seja grato, louve ao Senhor. O dia de amanhã não pertence a nós, o dia de amanhã a Bíblia diz que ele é mau. Por que eu vou viver o dia de amanhã se eu preciso de Deus hoje? É agora que eu preciso de Deus. É nesse momento que eu vou clamar a Deus, é nesse momento que eu vou adorar a Deus, é nesse momento que eu vou confiar em Deus. Aleluias. E no versículo 7 fala, e a paz de Deus, veja bem, depois que você colocar as suas, que você não estiver inquieto, que você confiar, colocar as suas petições, no versículo 7 fala, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentidos em Cristo Jesus. Quando você se aproxima de Deus, quando você coloca os seus pedidos diante de Deus, quando você clama a Deus, quando você confia em Deus, ele fala assim, aí a paz, primeiramente Deus vai trazer a paz para você, vai tranquilizar o seu coração. Provavelmente, talvez Deus fale com você, filho, como falou comigo, está inquieto por quê? Os que confiam no Senhor são como os montes Sião, não se abala. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Sabe o que significa? O mundo não vai entender. Quando você estiver passando por uma situação difícil, vou dar um exemplo, quando o pai da minha esposa morreu, eu pastoreava a igreja em São José dos Campos, e eu estava lá, só eu e minha filha. Estava eu e minha filha morando em São José dos Campos, a minha esposa morava aqui porque o pai dela era um cadeirante, precisava dela, então eu fui e ela ficou. E nesse período, ela ligou para mim, perto da morte do pai, ela ligou e falou, olha, meu pai está mal, e eu acho que o médico disse que ele não passa de hoje. Eu falei, quer que eu desça? Ela falou, não, não precisa, pode ficar aí mesmo, tá bom, vem amanhã. Mais tarde ela ligou e falou, ele faleceu. Eu falei, quer que eu desça? Ela falou, não, fica aí, vem amanhã, dorme, descansa e vem. Sabe, uma paz. Eu já queria descer pensando que ela estava já chorando, estava desesperada. Ela falou, aí no outro dia eu desci, cheguei lá, ela muito tranquila, muito serena. Eu falei, como é que você está?
Eu estou bem. Paz, eu estou bem. Eu falei, mas e seu pai, como é que foi? Aí ela contou. Até eu ia flutuar, porque o pai dela entregou a vida no último minuto de vida, em coma ainda entregou a vida para Jesus. Ele estava em coma, e ela pediu um sinal para ele, falou, olha, me dá um sinal se você está, pai, você vai ter que entregar a tua vida para Jesus, por todos esses anos, quase 14 anos eu orei por você, pai, você vai morrer, o médico disse que você vai morrer, explicou para ele, tu falou, entrega a tua vida para Jesus, pai. Ele pegou na mão dele assim, quando ela olhou, em coma, ele já não falava, né? Ele estava chorando. E ela pegou na mão dele e falou, pai, aperta a minha mão se você está aceitando Jesus. Ele apertou a mão dela. Essa era a paz que ela precisava. Era a paz que excede todo o entendimento. Todo. O mundo pode ser, nós podemos até ser julgados pelo mundo. Você não tem sentimento? Você não sente? Não. Eu sei em quem tenho crido e eu sei para onde foi. Essa é a minha paz. Eu sei para onde essa pessoa partiu. Eu sei aonde ele está hoje. Então, essa é a paz. Eu estou dentro desse exemplo da pastora. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Meu irmão, precisamos aprender, precisamos praticar. Coloque na presença de Deus a tua vida, mas coloque por completo. Coloque por completo. Entrega a tua vida para Jesus, como nós já entregamos espiritualmente falando, nós pertencemos a Jesus, mas entregue o teu dia a dia, entregue os seus problemas, entregue a sua alegria, entregue a sua fartura, a bonança, a escassez, entregue na presença de Deus. Confia no Senhor. Eu tenho, como eu disse, eu já vivi momentos assim do Espírito Santo e do próprio Deus acrescentar minha fé de uma forma que eu chego a ficar envergonhado, irmãos. Eu chego a ficar envergonhado e falar, Deus, nós temos que viver isso todos os dias. Nós temos que viver isso todos os dias. Essa fé, isso que está acontecendo aqui agora, esse milagre que está acontecendo agora, eu tenho que viver todos os dias. Eu não tenho que viver somente quando eu estou em depressão ou quando eu estou ansioso. Não, eu tenho que viver na hora da alegria, na hora da bonança, na hora que eu estou bem, na hora que eu estou feliz. É o momento que eu tenho que sentir a presença de Deus também. Eu sei que Deus, em várias maneiras, Ele se manifestou, provando o seu amor, tanto na minha vida quanto na tua vida. Em vários momentos da minha e da tua vida, Deus se manifestou. A prova viva da manifestação do amor de Deus é hoje nós estarmos aqui reunidos. Eu tenho certeza que muitos gostariam de entrar dentro dessa igreja, permanecer, ser usado por Deus, mas talvez não tenham força de entrar, não tenham força de chegar até aqui. Talvez eles não tenham força para sair de onde estão. Estão aprisionados, estão presos ao pecado, presos com grilhões na mão de Satanás e gostariam, no fundo do coração deles, olham para mim, olham para você e falam, eu gostaria de fazer isso, mas eu não consigo. E nós estamos todos os dias na presença de Deus, tanto aqui quanto em casa, quanto no trabalho, mas principalmente quando nos reunimos como igreja, é para adorá-lo e agradecer. O culto, ele teria que, não é que você não possa pedir, que eu possa pedir para Deus, não, claro que podemos, Ele é o nosso Pai, Ele está sempre disposto a nos ouvir, mas o culto, ele teria que ser, ao meu modo de pensar com Deus, vendo pela palavra, um meio de gratidão, adoração a Deus, vir no culto e falar, Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Deus, obrigado porque hoje eu tive alimento. Deus, obrigado porque hoje eu não tive alimento, mas eu estou bem. Você lembra daquela mulher sunamita? O seu filho estava morto. O seu filho estava jogado numa cama morto. Mas quando perguntavam para ela, tudo vai bem? Tudo vai bem. Tudo vai bem. Porque a confiança dela não estava no marido, não estava no empregado, não estava nem no servo de Eliseu. A confiança dela estava em ir o homem de Deus, e o homem de Deus tinha um contato com quem ela precisava. Então ela confiou e falou, olha, tudo vai bem? Vai bem. O filho morto parece até uma ironia, né? Falar, vai bem como se o filho está morto? Não, tudo vai bem, porque eu estou indo buscar a solução do meu problema a quem tem a solução. Eu estou indo buscar a solução do meu problema àquele que me deu essa criança. Quem me deu pode me tornar me dar novamente. Romanos capítulo 8, já estamos quase encerrando. Romanos capítulo 8, versículo 15.
Romanos 8,15. Amém? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo espírito que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se comamos, a Bíblia diz, comamos para o Senhor. Se bebemos, bebemos para o Senhor. Se não comermos, a Ele seja dada a glória. Ele sabe de todas as coisas. Meu irmão, o que você precisa, o que eu preciso, Deus sabe. Deus conhece. Antes de você pedir, Ele já sabe o que você quer. Antes de você colocar em oração, em súplica diante dEle, Ele já sabe o que você precisa. Agora, é como eu disse, qual pai daria um presente ou algo a um filho para perdê-lo? Eu não daria. Eu lembro que o meu filho, o pastor André, antes dele completar os 18 anos, ele até pensava em moto, ele queria uma moto. Mas eu pensava muito nisso, falei, meu Deus, se eu der uma moto ao meu filho, e não for o tempo de dar essa moto, seja uma coisa que ele quer e que eu queira dar. Porque, irmãos, o que tem de muito, já virou comum, já virou uma coisa muito, que acontece demais. Eu vejo pais falando, não é errado você dar um presente para o teu filho, meu irmão. Não é errado você presentear, não é errado você fazer os mimos aos filhos. Mas eu vejo o pai dizendo assim, o que eu não tive, eu vou dar. Meu irmão, se eu for dar para o meu filho o que eu não tive, eu vou ter que trabalhar o resto da minha vida. Eu vou ter que trabalhar o resto da minha vida para dar o que eu não tive, porque eu não tive nada. Então, o que eu não tive, não, eu vou dar aquilo que eu puder dar e aquilo que Deus me conceder, que eu dê. Eu não vou mimar o meu filho, sabe por quê? Porque Deus, pela palavra dele, Ele não me quer como um filho mimado. Deus não me quer na presença dele como um filho mimado. Deus não quer que eu chegue na presença dele somente quando eu preciso de algo. Deus, Ele quer a minha presença, Ele quer estar perto de mim, tanto no momento bom ou no momento mau. Na hora que eu chorar e na hora que eu estiver alegre. Então, Deus não vai me criar. Então Ele fala assim, olha, eu não vou dar para o meu filho aquilo que eu sei que eu vou perder. Nenhum pai faria isso. Ninguém faria isso. E Deus, muito menos. Deus jamais vai me dar algo com a intenção, sabendo que Ele vai me perder. Não. Muitas vezes o erro, quando nós nos perdemos, quando nós erramos, em Tiago, capítulo 1 ou 2, se eu não me falha a memória, fala assim, nós somos engordados. Vamos ler? Vamos ler lá em Tiago, para a gente não ficar somente na... Tiago, capítulo 1 ou 2, vamos ver se é no 1 ou no 2. Tiago, tá? Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Amém? Vamos ler o versículo 2. Tiago, capítulo 1, 2. Versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo ou alegria, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente e não lança em rosto, e se lhe é dado. No versículo 12 fala, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas, agora vem no versículo 14, mas cada um de nós, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou desejo. Presta atenção no versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelos seus próprios desejos. Sabe o que significa? O diabo, ele sabe, ele conhece você e me conhece. E quando fala assim, atraído e engodado, o que é o engodo? Quem é pescador aqui? Tem muitos pescadores aqui, né?
O engodo, para quem, pelo menos para os pescadores, ou pelo menos para o caçador, o engodo é quando você prepara uma comida ali, uma ceva para o peixe, chamado ceva, e o peixe começa a se aproximar daquela comida e você larga o anzol, junto com aquela comida, com aquela ceva de dias, que ele já vem, está acostumado a comer ali, ele vem, você larga o anzol e começa a pescá-lo. Isso é um engodo. Você preparou um engodo que ele acostuma todos os dias, o peixe vem comer ali, até o ponto de você chegar, você vê que ele está acostumado, você vai lá e começa a pescá-lo. Então isso é um engodo. Então, veja bem, vamos ler de novo. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou pelo seu próprio desejo. Nós somos atraídos pelos nossos desejos. Aquilo que queremos. Se eu hoje, eu costumo dizer assim, se eu falar hoje, o Senhor, Ele é tão cavalheiro, Ele me respeita e te respeita tanto, o nosso Deus, que se eu falar para Ele que eu vou fazer determinada coisa, o Espírito Santo diz que vai interceder com gemidos inexprimíveis. É o que a palavra diz, Ele vai interceder. Mas se eu decidir fazer, Ele respeita e eu vou fazer. O diabo não, o diabo ele te força a fazer. Ele vai te forçar a fazer. E Deus não, Deus vai tentar impedir, o Espírito Santo vai lutar, o Espírito Santo vai interceder com gemidos inexprimíveis para que você não faça determinadas coisas. Mas, quando somos atraídos, engodados, fala assim que nós caímos pelos nossos próprios desejos. E fala mais, quando for tentado, não diga de Deus sou tentado. Deus não tenta ninguém por mal, Ele não pode ser atentado pelo mal e muito menos atenta alguém por mal. De quem é a culpa então quando caímos, quando erramos? É nossa. Somos nós que não damos ouvido a Deus, somos nós que não damos ouvido ao Espírito Santo, somos nós que tomamos posições erradas, somos nós que tomamos decisões erradas e depois, aí nós entramos naquela situação de falar, Deus, onde é que o Senhor estava? Aí o Espírito Santo diz, quantas vezes eu tentei impedir? Quantas vezes eu intercedi? Quantas vezes eu intercedi com gemidos inexprimíveis? Quantas vezes você achando que era a tua voz da consciência, eu estava falando, não faça, não faça. Meu irmão, consciência, não existe voz da consciência. Voz da consciência não, existe a voz do Espírito Santo falando com você. Quando você ouve, eu não vou fazer, eu não quero fazer, não é porque nós somos bons, a Bíblia diz que nós não somos bons. A Bíblia diz que nós somos maus. É porque o Espírito Santo está intercedendo, e aí compete a mim e a você, ouvir ou não ouvir, aceitar ou não aceitar. Então, fazer a vontade de Deus, e quando for tentado, fugir da tentação, fugir de todo engodo. E no versículo 15 fala, depois de havendo a concupiscência ou desejo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera o quê? E que morte é essa? Será que é quando eu vou literalmente ir para um caixão de defunto, vou ser enterrado? É isso? Morte eterna. O pecado não somente ele gera a morte física, como gera a morte espiritual. A Bíblia diz que quando nós, se pecarmos, estamos o quê? Afastados de Deus. Nós não estamos com Deus. A Bíblia diz que se permanecermos no pecado e dissermos que o servimos a Deus, nos fazemos mentirosos. Nós somos mentirosos, porque para servir a Deus, nós temos que andar dentro dessa verdade, cumprindo essa verdade, com toda a dificuldade, com todas as lutas que possa enfrentar. Mas eu caminharei e eu acreditarei que o meu Deus irá suprir todas as minhas necessidades. Eu não vou ficar ansioso pelas coisas desse mundo. Eu não vou ficar ansioso no dia de hoje. Talvez hoje foi um dia ansioso. Talvez hoje se passou por um tipo de ansiedade. Mas o que Deus te fala hoje, não lute contra a vontade de Deus, porque se Deus assim permitiu, passe por ela, mas passe cantando, como diz aqui em Tiago. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes na tentação, não é cair, quando você passar por várias tentações, pela provação, talvez umas traduções esteja provação, quando você estiver passando pela prova, passe cantando, passe adorando. E como é que se canta no meio da tribulação e no meio da luta? Como é que se canta quando tem alguém internado, doente? Como que se canta quando alguém partiu, um familiar, um ente querido partiu? Sabe quando que se canta? É quando você confia. O cantar aqui não é literalmente abrir a boca. O cantar é estar alegre, estar feliz, estar contente, satisfeito, porque você sabe que você caminha dentro dos propósitos de Deus. E tudo que está acontecendo é porque Deus permitiu.
Então, cante, esteja feliz diante da presença de Deus. Por mais que você esteja passando luta, o Senhor é a tua alegria, Ele é a tua força. Sem Ele, a Bíblia diz, Jesus Cristo fala em João capítulo 15, quando Ele fala da videira, sem mim, nada vocês vão poder fazer. Nós que estamos ligados na videira, é para gerar fruto. Não tem problema. Jesus Cristo fala assim, olha, muitos galhos da videira, que somos nós, vai ser limpo. Há dias de luta, há dias de dor. Mas Deus fala assim, eu só estou permitindo para que vocês deem fruto. Só estou permitindo isso para que vocês deem fruto. Hoje, irmãos, com a situação da pandemia, na forma que o mundo caminha hoje, nós temos que, por obrigação, de que assim que eu termino dessa pandemia, nós estamos muito mais preparados e mais maduros do que estávamos antes. Porque se porventura aparecer outra pandemia, você vai falar, com Cristo eu passei essa, e eu vou passar essa próxima. Porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele me guardou, eu sei que Ele me protegeu, não me faltou nada. Pode vir a pandemia que for, eu vou estar com Cristo. E se Ele não quiser que eu passe pela pandemia, se Ele quiser que eu parta, vou estar mais feliz ainda, porque eu combati o bom combate, guardei a carreira, combati o bom combate e guardei a minha fé. Eu terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Amém? Glória a Deus. E para a gente encerrar agora, eu quero estar lendo com você. Abre comigo em 1 Pedro, um pouquinho mais para frente aí. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 6. Amém? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, todos os seus pedidos, todas as vossas preocupações, lança sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Às vezes eu costumo pensar e falar, ensinar até meus filhos, meus netos dessa forma. A prosperidade, meu irmão, ela não é só financeira. Quando Deus fala, sede próspero, que Ele se alegra da nossa prosperidade, em Salmos fala, Deus se alegra que nós sejamos prósperos. Mas Ele não está falando somente ali no sentido financeiro, único. Você tem motivo para ser feliz, porque você hoje pertence ao reino de Deus. Você tem motivo para ser feliz porque você tem uma família, você tem um lar, você tem uma cama para você encostar sua cabeça, seu travesseiro, você tem por mais que não seja tudo aquilo que você deseja ainda, mas você tem um alimento, você tem saúde, você tem um trabalho, você é próspero. Você sabe quando que eu me vi próspero e muito próspero, mesmo não tendo tudo? Foi quando eu fui ser pastor lá na África. Eu vi o quanto o nosso país, o Brasil, é rico, de um povo rico, de um povo milionário, diante de muitas situações. Então, quando hoje eu olho para aquele lado, quando eu olho para os meus irmãos da África, eu falo, Deus, obrigado por tudo que o Senhor me deu até aqui. E se eu tiver que partir hoje, Senhor, eu vou feliz porque eu sou próspero. O Senhor me deu a prosperidade que eu precisava, família, alimento não me faltou, trabalho, então você é próspero. Glorifica Deus, não entre na ansiosidade por um problema, não deixe o diabo colocar a ansiosidade no teu coração, na tua mente, por uma situação que Deus, basta dar um sopro. Com um sopro Deus destrói. Coloque na presença de Deus e deixa o Todo-Poderoso cuidar. Amém? Deixa o Todo-Poderoso cuidar. Não há nada, a Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Nada. Ou melhor, há algo que Deus não possa fazer? Existe algo que Deus não possa fazer? Então coloca na presença dEle, espera,
ora, busca com súplicas, com oração, com jejum, lute pela tua bênção. Eu tenho certeza que Deus honrará o nome dele através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu falei que era o último, mas agora para encerrar mesmo a gente vai ver Filipenses. Volta em Filipenses comigo aí. Capítulo 4, versículo 19. Vamos colocar de pé? Se você quiser ler, então se não quiser, mas coloca de pé. Vamos ler esse último versículo de pé. Porque é uma promessa de Deus para a tua vida. Você está chamando o ministério de louvor? Esse versículo é uma promessa para a tua vida. Tenha para a tua vida como uma promessa de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. O teu Deus, Ele vai suprir todas as suas necessidades, todas, mas em glória, não é porque eu mereço, não é porque nós merecemos, Ele vai suprir em glória, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, Jesus Cristo, Ele vai ser honrado em tudo aquilo, em toda a sua vida, ela tem que ser uma honra para Deus. Você tem que se apresentar como um sacrifício vivo para Deus. Deus, através da sua vida, Ele tem que ser honrado. Você sabe que Deus, Ele vai ser honrado não somente, como foi dito, na bonança, na fartura. Deus vai ser honrado na escassez. Muitas vezes há situações de nossa vida que nós questionamos a Deus e não sabemos que Deus está nos preparando para um momento de honra, de glória ao nome dEle. Uma vez os discípulos perguntaram: mestre, por que essa pessoa está assim? É pecado dos pais? É um castigo? O que é que ele está assim? É pecado dele ou dos pais? Não, ele está assim para a glória de Deus. Ele é dessa forma, ele nasceu dessa forma para a glória de Deus. José do Egito, a gente fala José do Egito, né? José, quando ele foi para o Egito, vendido como um escravo, ele passou anos de sofrimento, anos de prisão. E no final de tudo ele fala o quê? Para os irmãos: não foi vocês que me trouxeram aqui, foi Deus. Eu estou aqui para a glória dEle. Eu passei todo esse tempo de sofrimento, esses anos de prisão, de injúria, de condenação injusta, eu passei para a glória dEle. Ele não atribuiu aos irmãos de ter sido vendido. Não, eu não fui vendido, eu fui trazido por Deus, para que nesse tempo de escassez, nesse tempo de dificuldade, Ele me usasse para que eu soubesse suprir a necessidade de vocês. De repente o teu período de luta, meu irmão, não é o fim. Não é o fim. O período de luta que você está passando não é o fim de alguma coisa, é o começo. É o começo da glória de Deus na tua vida. Como foi dito, nem sempre vai ser com bonança, vai ser na escassez, vai ser na hora da dor, vai ser no sofrimento. Porque Jesus Cristo falou: batam, e vai se abrir, busque, vocês vão achar. É luta. O reino de Deus é conquistado por esforço, por luta. Eu peço que o Espírito Santo coloque no teu coração assim, o que você está passando o dia de hoje, ou o que você vem passando, é para a glória de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. A tua luta, a minha luta vai ter um fim. Ela vai ter um fim. Mas ao término dessa luta, o nome do Senhor vai ser exaltado através da sua vida. Ao término dessa batalha, o nome do Senhor vai ser exaltado através da minha e da tua vida. O nome do Senhor vai ser conhecido através daquilo que você tem passado. Ou então você está sendo preparado, meu irmão. Você está sendo forjado por Deus para uma missão, para um propósito. Que Deus é um Deus de propósito. Deus Ele não permitiu que você nascesse ou que eu nascesse. Ele não permitiu que você estivesse numa igreja apostólica simplesmente por estar. Não, Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um chamado. Deus tem algo a fazer na tua vida. Oh Senhor, nós vamos adorar a Deus com esse louvor. Eu peço que você não é se colocar na presença, você já está na presença de Deus. Eu peço que você fale com o Espírito Santo. Ele habita em você, Ele está dentro de você. O próprio Deus habita em você. Fale com o Espírito Santo. Coloque as suas petições, coloque as suas causas diante de Deus. Ele diz que Ele ouve você como um pai. Ele tem você como um filho.
E Ele está disposto a fazer tudo o que for possível para que você seja feliz, para que você cresça, para que você acredite nele. Tenha fé, seja dependente de Deus, e o resto Ele vai fazer. Ele falou: o resto eu farei. Você precisa crer, você precisa acreditar. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que vinha buscar a sua igreja, se prepara, porque você vai para o céu. Se prepara, porque você vai para o céu. Ele diz que a palavra dele não volta vazia. Essa palavra ministrada hoje, ela tem efeito na minha e na tua vida. Ela vai fazer o que agrada a Deus. Ela não vai voltar vazia. Então eu te peço em nome de Jesus, abra o teu coração, escuta o Espírito Santo, deixa Deus falar com você, deixa Deus falar através dessa palavra. A palavra que foi ministrada, essa palavra é dele, é Ele que falou comigo e com você. Abra o teu coração e a tua mente, deixa o Espírito Santo falar com você.